Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, derrame bênçãos sem medidas. É com uma alegria imensa que eu estou aqui mais uma vez para compartilhar com você esse maná, esse pão fresquinho do céu, que nos sustenta, que nos fortalece, que nos faz ser pessoas melhores, ou tecnicamente teria que nos fazer melhores. Amém? Vamos meditar nesse capítulo 6 de Daniel, um capítulo assim conhecidíssimo, né? Um capítulo onde fala por si só. E se essa mensagem chegou até você, com certeza um intuito tem, né? Não é à toa que nós paramos para meditar num texto bíblico. As escrituras sagradas, elas trazem ensinos para a vida, traz direcionamento para uma vida. Então, fica comigo até o término desse devocional e eu tenho a certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, eis a tua palavra que é tua, não minha, não de homens. Palavra, Deus, que vem nos revelar, Senhor, a sabedoria do alto, vem nos direcionar e nos fortalecer. Revela, Senhor, a nós o que há nas entrelinhas. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Então o texto de Daniel 6 diz assim: Daniel na cova dos leões. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino. Sobre eles, 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu destes presidentes e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Disseram, pois, estes homens: nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, e se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes presidentes e satrapas foram juntos ao rei e lhe disseram: ó rei Dario, vive eternamente. Todos os presidentes do reino, os prefeitos e satrapas, conselheiros e governadores concordaram em que o rei estabeleça um decreto e faça firme o interdito que todo homem que, por espaço de 30 dias, fizer petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, sanciona o interdito e assina a escritura, para que não seja mudada segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dario assinou a escritura e o interdito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do no seu quarto, onde havia janelas abertas, do lado de Jerusalém, 3 vezes por dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram juntos e, tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, se apresentaram ao rei e, a respeito do interdito real, lhe disseram: não assinaste um interdito que, por espaço de 30 dias, todo homem que fizesse petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, fosse lançado na cova dos leões? Respondeu o rei e disse: esta palavra é certa, segundo a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar.
Então responderam e disseram ao rei: Esse Daniel, que é dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do interdito que assinaste antes 3 vezes por dia, faz a sua oração. Tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo a livrar a Daniel, e até o pôr do sol se empenhou por salvá-lo. Então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram: Sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei sancione se pode mudar. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou-a o rei com o seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música. E fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei: Ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Ordenou o rei e foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: Paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva e faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro persa. Eu quero dizer para você que a mensagem para hoje, com base nesse texto bíblico, para a minha vida e para a sua vida, ela é muito simples, muito direta e muito específica. O Senhor, Ele nos conduziu a refletir nesta mensagem para que hoje nós venhamos de uma vez por todas entender, compreender e tomar posse de algo que já nos foi dado por direito, né? Deus, Ele já ali nos dá a sua aprovação. Nós já temos a aprovação de Deus. Deus é conosco. O que nós precisamos agora é, nos momentos de dificuldade, colocar a nossa fé em ação, não se dobrando a nada, mas permanecendo fiel a Deus. Daniel, nesse contexto, ele mesmo sabendo, né, quais seriam as consequências dele permanecer fiel a Deus, ele não ali, né, recuou, mas ele se manteve firme. Talvez na minha e na sua vida existem algumas coisas que possam ser colocadas em jogo, em xeque. Se você fizer tal coisa, se você permanecer com esse grupo, se você permanecer nessa igreja, se você permanecer lendo a Bíblia, né? Os ambientes, os grupos que nós convivemos, às vezes querem impor condições a nós. Mas nós não podemos nos dobrar à condição do mundo. Nós temos que seguir aquilo que Deus nos determina. Não nos dobrando, nem ali nos adorando a nada que não seja Deus. Eu quero dizer para você hoje
que Daniel, né, aqui no finalzinho o rei ele fala, né, o Deus de Daniel, o Deus de Daniel. O rei é bem específico, o Deus de Daniel. Por mais que aquele homem tivesse tido a oportunidade de presenciar o poder de Deus, ele não aceitou a Deus, ao Senhor, né, dos exércitos como seu Deus. Ele continua declarando ao Deus de Daniel. Muitas pessoas, elas continuam ali olhando para você e elas falam, não, o Deus que ela serve é um Deus fiel, porque elas não querem se relacionar. Então entenda bem, existem pessoas que reconhecem o Deus que está sobre a sua vida, sabem que você serve ao Todo-Poderoso, ao Soberano, sabe quem você é em Cristo, mas essas pessoas ainda não estão prontas para aceitar e viver essa nossa fé. Então precisamos ter respeito e permanecer firmes, porque o Deus que você serve, o Deus que eu sirvo, o Deus que nós servimos é quem nos justifica. Então, as pessoas ao seu redor, elas irão reconhecer o Deus que você serve, desde que você permaneça firme nos seus princípios e firme na tua palavra. Você disse sim, sustenta o seu sim. Você disse não, sustenta o seu não. Seja um homem ou uma mulher de palavra e as pessoas irão ver ali o Deus que você serve. E o Deus que você serve será exaltado sobre a sua vida a partir do momento que você ser firme com posturas de homens e mulheres de Deus. É assim que nós vamos impactar nessa terra e levar o evangelho do reino aonde que nós estivermos. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, obrigado por esta palavra. Muitas das vezes, Senhor, nós sentimos dificuldades em ali enfrentar algumas adversidades para permanecer em Ti, Senhor. Mas nos capacita, nos direciona para que sejamos aqueles que não se dobram, aqueles que permanecem, aqueles que dão bom exemplo aí fora. Nos dê um dia de bênçãos, um dia de vitória, para aqueles que vão dormir uma boa madrugada, um sono dos justos. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluias. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Não deixe de abençoar esse canal, deixando o seu like e se inscrevendo. Amém? E se sentir no coração, se essa mensagem foi relevante para você, compartilha. Shalom, shalom, shalom.